Você está ouvindo o Pod PLI. Olá a todos e a todas. Bem-vindo a mais um episódio do Pod Play. Eu sou Luciana Gabrini Simões Calvo, professora do curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras da UEM. Hoje vamos conversar com acadêmicas do PLE que estão pesquisando ou pesquisaram sobre inglês como meio de instrução, conhecido como EMI ou English as a Medium of Instruction. Vamos bater um papo com Aline Brancalhão, Ana Góes e Flávia Bissi. Obrigada pela disponibilidade para a nossa conversa, meninas. Antes das perguntas, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou apresentar de uma maneira bem breve as três acadêmicas. Aline Brancalhão é doutoranda do programa e professora do curso de Letras da UEM. O trabalho da Aline está sendo orientado pela professora Josimaire Novelli e coorientado por mim. Ana Góes é doutoranda do programa e tradutora. A pesquisa que está desenvolvendo no PLE tem orientação minha e coorientação da professora Josimaire Novelli. Flávia Bissi é mestre pelo PLE e desenvolveu a sua pesquisa sobre EMI sob minha orientação. Que prazer conversar com estas orientandas tão queridas e dedicadas. Obrigada novamente pela presença de vocês, tanto aqui fisicamente no estúdio, quanto online, no caso da Ana. Então vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta eu vou endereçar a Aline. Aline, defina para quem está nos acompanhando, o que é o inglês como meio de instrução, O que é o English as a Medium of Instruction? Antes de eu responder, olá, Luciana, obrigada pela apresentação. Oi, Flávia, oi, Ana. Olá a todos que estão nos assistindo. Então, essa definição, basicamente, é o uso da língua inglesa para você, para os professores ministrarem suas aulas. Aulas essas que não sejam as aulas de língua inglesa. Então, qualquer professor que esteja ministrando o seu conteúdo em língua inglesa, em um local em que a língua inglesa não é a língua oficial, daquela região, em que o inglês não é a língua mais usada entre aqueles falantes, nós chamamos de EMI, ou inglês como meio de instrução. Normalmente, aqui no Brasil, é muito usado, por exemplo, no ensino superior, na graduação, na pós-graduação, então, por professores que desejem, assim, então, ministrar os seus conteúdos. Por exemplo, um professor do curso de engenharia, ele ministra sua disciplina utilizando a língua inglesa. Vamos supor, aqui na UEM, ele ministra esse conteúdo utilizando a língua inglesa. Em outros países, isso ocorre até em outros contextos educacionais, mas aqui no Brasil, o forte mesmo é o uso da língua inglesa no ensino superior. O EMI é mais utilizado no ensino superior. Para além da língua, é importante a gente considerar também que o EMI não é apenas sobre mudar a língua que o professor está usando para ensinar, a língua das interações em sala de aula, mas também traz essa questão de você também adaptar o seu próprio conteúdo e adaptar as suas formas de ensinar, adaptar sua pedagogia, sua metodologia, para que aqueles alunos que não são alunos da língua inglesa, alunos que falam a língua inglesa, como língua materna, para que eles também possam aprender da mesma forma. Então, trata-se de usar a língua inglesa com uma pedagogia, com uma metodologia, de forma de que essa língua não seja um empecilho nem para o ensino, nem para a aprendizagem daquele conteúdo. Que interessante a sua explicação. Você poderia nos dizer se há outros termos que são utilizados para se referir ao EMI, ou geralmente ele é mais conhecido como EMI, English as a Medium of Instruction, inglês como meio de instrução, ou hoje em dia estamos utilizando outras nomenclaturas, outras expressões para a mesma prática, para a mesma iniciativa. Sim, a questão de nomenclatura, ela vem muito ligada ao que tem se desenvolvido de pesquisa e percepções com relação ao EMI, Então, a gente usa tradicionalmente EMI, English as a Medium of Instruction, ou inglês como meio de instrução. Vou usar só as terminologias aqui na língua portuguesa para ficar mais prático. Então, quando a gente fala em inglês como meio de instrução, a gente está falando de um professor que instrui o aluno.
E o que a gente entende como instruir? Ele fala para o aluno o que ele tem que fazer, ele fala para o aluno o que ele precisa aprender. Então, também, se começou a utilizar o termo inglês como meio de ensino, que aí tem mais essa pegada. O professor vai ensinar o aluno. Então, para além de falar para o aluno o que ele precisa aprender, vai, de certa forma, compreender essa ideia de ensinar estratégias de como o aluno pode aprender. Então, seria mais ou menos isso, né? Quando a gente tem a percepção do inglês como meio de ensino. E, mais atualmente, a gente está tomando o termo inglês como meio de educação, que, na verdade, é um termo mais abrangente, porque aí você incorpora essa ideia de que você não está apenas ensinando o aluno, né? Você tem essa relação mais dialógica de ensino-aprendizagem, contemplando a ideia de que, em sala de aula, o professor não é só aquele que ensina, mas também aprende, e que o aluno também ensina o professor. O aluno não está lá só para aprender. Então, quando a gente toma o termo inglês como meio de educação, a gente incorpora principalmente essa prática dialógica de ensino-aprendizagem e incorpora uma visão mais abrangente do uso da língua inglesa para, né, fins de educação mesmo. Que interessante. Ao ouvir você comentar, explicar sobre essas diferenças em relação a essas terminologias, dá a impressão mesmo que o instruction ele é mais centrado no professor. Então, o education acaba sendo mais amplo, né? Acaba tirando a figura do professor um pouco ali do centro. No entanto, o English as a Video of Instruction, o EMI, é o termo que é mais comumente utilizado, né? Então, nas bases de busca, geralmente usamos, né, EMI ou English Medium of Instruction ou inglês como meio de educação. Mas que interessante pensar agora, né, como education, no sentido mais amplo. Sim. Agora eu vou conversar com a Ana, né, a Ana que está online. Ana, muitas pessoas relacionam o EMI à internacionalização acadêmica. Você poderia nos explicar se e como essas duas questões estão relacionadas? Bom dia, pessoal. Saudade de vocês. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, essa questão é bem polêmica, Lu, porque essa conexão do EMI com a internacionalização, ela é discutida e não é nem por um nem dois autores. Muita gente vai trazer essa questão porque, no geral, quem não é da área acaba achando que eu estou trazendo uma iniciativa EMI, então eu já estou internacionalizando no ensino superior. E não é bem assim, né? Acaba que o inglês como meio de instrução, ele pode ser, sim, uma das várias maneiras de internacionalizar na universidade. Só que a gente tem que ter em mente que a internacionalização é um processo que envolve vários pedacinhos de outras coisas, né? Então, uma mobilidade acadêmica, um intercâmbio, o próprio inglês como meio de instrução, várias coisinhas que a gente vai unindo para daí formar a coisa como um todo, que é a internacionalização. Então, assim, o EMI, ele pode ser uma forma de internacionalizar, mas não pode ser a única forma de internacionalizar, né? Os processos da internacionalização acadêmica, eles abrangem, de fato, várias culturas, várias diversidades. Então, é interessante que a gente tenha uma língua em comum para possibilitar essa troca, né? Não necessariamente o inglês. Aqui a gente está discutindo o inglês, que é uma das opções. Mas pensar somente no uso do inglês para internacionalizar e pronto, pode causar o oposto do que a internacionalização propõe, que é incluir, né? Se a gente coloca só o uso do inglês, a gente pode causar mais desigualdade do que inclusão. Então, resumindo, tem sim uma ligação entre o uso do inglês como meio de instrução e a internacionalização, mas a internacionalização não depende do EMI para acontecer. Focar só no EMI como uma forma de internacionalização das universidades tem grandes chances de trazer o que a gente chama de Englishization ao invés de internationalization, que é esse foco somente na língua que acaba trazendo mais prejuízo do que benefício. Bem interessante a sua resposta, né? Bem ponderada, principalmente em relação à internacionalização, né? No sentido de considerá-la mais abrangente, inclusiva.
você bateu bastante no ponto da questão do inglês, né? No sentido de, olha, o EMI é uma das maneiras, é uma das formas, há outras. E ao pensar nessas outras maneiras, é importante também considerar as outras línguas estrangeiras, né? É interessante também considerar o português como língua adicional. Então, bem colocado, Ana. Então, pensar outras formas de internacionalizar, outras ações, outras iniciativas para que essa prática seja inclusiva. E é importante também pensarmos nas outras línguas. E agora eu vou conversar com a Flávia. Flávia, vamos ponderar um pouquinho sobre o EMI no contexto brasileiro? De acordo com as suas leituras, de acordo com as suas pesquisas, há alguma especificidade ou característica própria do EMI no nosso contexto? Primeiramente, bom dia, professora Luciana, Aline, prof. Aline, Ana. Gostaria de agradecer pelo convite, muito especial. E vamos falar, então, um pouquinho sobre o EMI no contexto brasileiro, que foi a minha pesquisa, né? Então, começando pela origem do EMI. Então, de acordo com as minhas pesquisas, com a leitura, não tem uma data, nem uma instituição específica que marcam o início do EMI aqui no Brasil, né? Ele veio, na verdade, a partir de iniciativas de pequenos grupos de professores e alunos, e não da parte administrativa das universidades, né? E ele foi aderido com o interesse da mobilidade internacional, mobilidade acadêmica, no início ali, né? E foi a partir do Ciências Sem Fronteiras que eles tiveram esse interesse maior do EMI, né? E uma outra característica, assim como a professora Aline já tinha comentado, é que o EMI ele tem crescido cada vez mais no Brasil na pós-graduação, né? Então, de acordo com as pesquisas, sempre na pós-graduação. E os pesquisadores brasileiros, eles têm focado muito em estudar as representações, né? Então, representações principalmente de docentes, que é o maior foco de pesquisa dos brasileiros. Que interessante. Então, quando nós falamos de pesquisa sobre EMI, há uma parcela maior, né, de investigações, pelo que, né, você analisou, que se concentram em estudar as representações dos docentes a respeito, né, dessa iniciativa. Isso. E pensando no EMI, por exemplo, no contexto brasileiro, há alguma razão de se ensinar inglês no nosso contexto, por exemplo, que é diferente de outros contextos internacionais? Por exemplo, muitas vezes os professores ensinam em inglês para um grupo de estudantes brasileiros. E nós vemos, muitas vezes, que no contexto internacional, no contexto, né, de outros países, há uma motivação mais financeira, no sentido de atrair alunos internacionais, né, para que eles paguem as taxas, né, de matrícula ali de uma determinada universidade. E muitas das nossas universidades, principalmente nas quais, né, em algumas, né, nas quais acontecem o EMI, são universidades públicas, né, exato, que não recebem essas taxas de matrícula, por exemplo, dos alunos que vêm para cá. Então, você consegue ver essas motivações, ou Aline, Ana, né, né, uma de vocês, em relação à prática do EMI aqui no nosso contexto, né, para além desses fins lucrativos? Com certeza. Eu acho que nem tem, assim, a possibilidade do lucrativo. O foco mesmo é na parte do conteúdo, né, da troca, das pontes que a gente pode ter com outros professores, e não só internacionais, do nosso próprio contexto, né, de outras universidades estaduais ou federais. Eu acho que o nosso foco mesmo é o educacional, e não o financeiro, como nas universidades fora do contexto brasileiro. Interessante, né? Então, a questão da educação, da prática da língua também é bastante marcada, no sentido de preparar esses alunos para experiências internacionais, né? A Flávia falou sobre a questão da mobilidade, né? Quando se marca a questão da internacionalização, do aluno sair do seu país de origem, né? No caso, por exemplo, os brasileiros saírem para ir estudar em outros países.
é, obviamente, uma prática incrível, né? Traz um crescimento acadêmico, profissional, pessoal para quem faz esse tipo de tarefa, né? Para quem faz esse tipo de atividade. Porém, a gente sabe que a gente vive num contexto que nem todos os alunos têm condições de sair para vivenciar uma experiência internacional em outro país. Então, o IEMAI no Brasil tem essa questão da prática realmente inclusiva, né? De que esses alunos podem sim ter uma experiência internacionalizante em seu currículo, sem que eles tenham, né? Sem que eles precisem deixar o próprio país, a própria universidade. Então, também tem essa questão de ser uma prática inclusiva, né? Para que esses alunos também possam ter essa experiência de aprender em outra língua. Certeza, né? E todas essas questões que vocês colocaram têm relação e tem tudo a ver com questões que envolvem internacionalização em casa, né? Que é proporcionar experiências, ações, iniciativas para que os alunos possam vivenciar esse contexto internacional, global, intercultural no próprio currículo, no próprio campus, no próprio contexto de aprendizagem. Isso. Então, bem colocado. E isso foi um dos motivos que fizeram com que eu tivesse interesse e desejasse pesquisar essa prática. Porque, assim, eu vou ser sincera, antes da minha cabeça, antes de estudar, né, internacionalização fora do meu país. Como que eu vou conseguir internacionalizar dentro da minha universidade? Não tem como, né? E aí o IEMAI é uma dessas possibilidades que justamente quebra essa barreira, né? Esse padrão que às vezes está enraizado nas nossas ideias de que é só fora do nosso país. E pelo contrário, né? certeza, A gente consegue fazer além, né, do que a gente pode imaginar. Bem colocado. Então, né, obrigada por essa inclusão, Flávia, porque o IEMAI, como a Ana havia explicado anteriormente, é uma das formas de internacionalizar em casa. Um outro exemplo é o intercâmbio virtual, que é uma das iniciativas que tem crescido muito também no nosso contexto, né? Então, que bom que nós temos essa diversidade, que bom que nós temos essas várias opções para pensar a internacionalização. Então, depois dessa breve, né, dessa introdução geral, sobre a conceituação do IEMAI, que a Aline nos explicou, sobre a relação do IEMAI com internacionalização, que a Ana também ponderou, e também sobre todas as questões que a Flávia trouxe em relação ao IEMAI no contexto brasileiro. Nós vamos entrar agora de um modo mais específico nas pesquisas que as 3 acadêmicas estão desenvolvendo, ou desenvolveram, né, Flávia, no caso, né, a Flávia já defendeu o mestrado dela, no contexto do Play. Vou começar com a Aline, então. Aline, conta um pouco sobre as suas motivações para pesquisar IEMAI e nos apresente o que você está investigando. Certo, então. Bom, eu aprendi que motivação é algo que vem de dentro da gente, né? Então, de dentro de mim, de dentro do meu ser, eu sempre, desde que eu comecei a atuar como professora no ensino superior, né, na graduação, eu percebo essa necessidade de aprimoramento profissional, de como cada vez mais tentar ser uma melhor professora para os meus alunos, essa percepção de que nós, professores, independente do nível de ensino no qual a gente esteja atuando, a gente precisa estar sempre pensando, né, em práticas que podem ser mais novas, podem ser mais antigas, mas práticas que nos permitam realmente chegar no aluno, fazer com que o aluno realmente participe da construção efetiva do conteúdo. Então, essa questão sempre me pegou e eu sempre me senti uma pessoa que talvez pudesse contribuir com outros professores para que eles também pudessem refletir sobre a própria prática nesse sentido. Então, essa foi a motivação inicial, né? E depois atuando como orientadora pedagógica no programa Paraná Fala Inglês, que é um programa que, basicamente, é um programa de ensino de língua inglesa que nós temos em todas as universidades paranaenses. Então, né, que é para ensinar a língua inglesa, tem também o francês e o espanhol, né? O Paraná Fala Idiomas, então o Paraná Fala Inglês é um braço do Paraná Fala Idiomas. Então, como orientadora pedagógica desse programa, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre IEMAI uma vez, e aquilo me ampliou os horizontes e me fez perceber que, de repente, aquilo que eu sentia que talvez eu fosse capaz de fazer com outros colegas, eu poderia fazer dentro da minha área, né, que é ensinar em língua inglesa. Eu sou professora de língua inglesa,
mas no EMI nós incorporamos muitas práticas, né, de ensinar a língua inglesa dentro da prática de ensinar em língua inglesa. Então, isso me deu uma motivação. Foi isso que me motivou inicialmente a pesquisar, poder contribuir principalmente, inicialmente, para questões da sala de aula mesmo, para questões práticas, para contribuir, então, com essas reflexões que fossem, então, ter resultado mesmo na prática dos professores que desejassem ensinar em inglês. Bacana. E o que você está pesquisando em relação ao EMI? Conta um pouquinho sobre o seu foco de investigação, sobre o contexto, os participantes da pesquisa. Então, eu fui observar aulas. Nas quais professores ministravam suas aulas em língua inglesa. Então, como eu disse anteriormente, né, não entra a aula de língua inglesa, mas entram todos os outros conteúdos, né, quando a gente fala em EMI. Então, hoje, o que eu analiso, né, eu participei, então, de algumas aulas como observadora, de algumas aulas online de uma universidade estadual paranaense, da pós-graduação em engenharia de alimentos. Era uma disciplina que não era voltada para, o conteúdo não era voltado para engenharia de alimentos especificamente, mas sim para produções acadêmicas em língua inglesa, mas foi ministrado por 2 professoras da área da engenharia de alimentos. E essas 2 professoras são as participantes da minha pesquisa. Então, o que eu olhei? Eu tenho olhado, eu tenho analisado as interações dessas professoras com os alunos, a maneira como elas desenvolvem a prática pedagógica e a função tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa, que são as 2 línguas que elas utilizam. Então, a função das 2 línguas nas práticas docentes em sala de aula, efetivamente. Que bacana olhar para esse contexto de sala de aula, né, de EMI, porque em muitos dos mapeamentos, dos levantamentos de trabalhos, né, que temos feito a respeito de EMI, uma das lacunas de pesquisa é que há poucos trabalhos ainda que olham para a prática de EMI em sala de aula, para a interação entre professores e alunos, entre alunos e alunos. Então, que interessante esse foco investigativo. Você já tem algum resultado inicial? Como andam as análises iniciais? Conta pra gente. É uma pergunta que traz bastante, né, as respostas seriam bastante longas, mas eu vou responder de forma, assim, tentar, né, ser o mais sucinta possível. Então, é interessante, primeiro, a gente vê que essas 2 professoras, elas têm visões distintas de como se faz o EMI em sala de aula. Então, uma delas, né, também eu fiz entrevistas, né, com as professoras, não só olhei para as aulas, as interações, mas também conversei diretamente com essas professoras. E tanto nas aulas eu pude observar isso, quanto nessas conversas, né, depois das aulas e antes das aulas, essas visões que essas professoras têm quanto ao uso da língua inglesa, que são bem distintas. Então, uma delas, ela tem essa crença de que ensinar no contexto de EMI, passar o conteúdo no contexto de EMI, ser professora no contexto de EMI, é usar única e exclusivamente a língua inglesa para ministrar suas aulas. Os slides que ela utilizou são em inglês, toda a fala dela é em inglês, e se ela usa alguma coisa em português, ela, se policia. Ai, falei português, meu Deus, e agora? A outra participante já tem uma visão um pouco mais, digamos assim, livre do uso das línguas, né? Então, ela se permite utilizar tanto a língua inglesa quanto a língua portuguesa. Tem essas práticas, né, que a gente chama de translinguagem, que basicamente é alternar entre uma língua e outra. Então, quanto a isso, elas têm percepções distintas. Mas a gente vê também algumas percepções parecidas, principalmente com relação à participação dos alunos. Então, ambas demonstram demonstram ter a crença de que, no contexto de EMI no qual elas estão atuando, naquela disciplina, os alunos só participarão se eles puderem responder, se eles puderem falar em língua portuguesa. Então, assim, se o aluno não puder dar a resposta dele em português, se ele não puder apresentar alguma coisa em língua portuguesa, ele não vai participar. Então, para o aluno, de fato, interagir por meio da fala, ele precisa usar a língua portuguesa. Então, tem essa percepção de ambas as docentes. E, quanto aos aspectos metodológicos, aí nós temos aí uma outra similaridade, que é essa questão mesmo de ministrar essas aulas
principalmente por meio de aulas expositivas e também fazer uso de recursos visuais, no caso delas, que são os slides. Então, basicamente, né, são essas as 3 questões aí que eu tenho notado. Interessante, né? Você está observando tanto questões relacionadas às línguas, né? Como as línguas estão presentes naquele contexto, línguas ou até qualquer outro recurso, né? Disponível ali para o aluno, para que ele possa se engajar na aula, qualquer repertório que ele possa, né, utilizar, e também essas questões mais metodológicas. Agora, então, eu vou conversar com a Ana que está online. Ana, conte-nos sobre as suas motivações para estudar IEMAI na sua pesquisa de doutorado. Bem, que nem a Aline falou, para começar com algo que vem de dentro, né? Foi interesse pessoal, né, em tentar compreender, repensar a forma como o inglês é visto pelo próprio professor formador. Eu fui instrutora do Paraná Fala Idiomas, no inglês, e junto com a Aline, eu também trabalhei com a orientação pedagógica do PFI, quando eu estava professora do curso de letras. Também, assim como a Aline, eu fiz e eu ministrei o curso de IEMAI. Com isso, deu para observar esses vários pontos de vista pelos quais o inglês e o uso do inglês em sala de aula são vistos. Os primeiros cursos dados em IEMAI, ali, um dos primeiros, eu e a Aline, que ministramos, e ali a gente já começou a ficar meio instigada com a forma que o pessoal via. E deu para notar também que ao longo dos cursos a gente foi mudando a nossa forma de ver o inglês ali também. Então essa foi a primeira motivação. Ao mesmo tempo, em nível institucional, eu também tive interesse em tentar compreender como e se esses cursos de IEMAI que a gente ministrou contribuíram com essas discussões sobre internacionalização do ensino superior e sobre as práticas docentes dentro da UEM, porque a gente tem vários estudos de vários outros lugares. No nosso contexto, na nossa instituição, a gente ainda estava meio dando passinhos de formiga para tentar entender. Então, esse foi um dos interesses também. Interessante. Então, tanto nas motivações da Aline quanto da Ana, a gente vê bastante o Paraná Fala Inglês, né, ali como pano de fundo, né, principalmente por conta da atuação das duas como orientadora pedagógica, como coordenadora naquele contexto. E Ana, conta pra gente um pouquinho o que você está estudando, quem são os participantes da sua pesquisa. Então fala um pouquinho agora da sua pesquisa. Bem, assim como eu comentei agora há pouco, eu queria entender essa visão que esses professores tinham. Então, os participantes da minha pesquisa foram os egressos dos cursos de IEMAI que a gente ofereceu pelo PFI. O tempo é entre o primeiro semestre de 2019 até o segundo semestre de 2021. Esses cursos eram semestrais, então tem uma boa quantidade aí. O que eu tentei e tento entender é como esses professores ou esses alunos, né, dos cursos veem o inglês, qual a percepção deles em relação ao uso do inglês como meio de instrução dentro da universidade. Interessante. Você já tem algum resultado inicial? Já tenho alguns, né, já que eu queria ver as motivações, os desafios. A primeira questão que é bem interessante é que a gente tem participante de tudo que é área. A gente fica achando que, nossa, vai ver mais o pessoal da letras ou mais licenciatura. Gente, os participantes dos cursos de IEMAI vêm de todos os centros. Vêm da exatas, da biológicas, de tudo que é lado. No geral, o interesse desses participantes em relação ao curso vai oscilar entre é por questão de formação e de prática docente. Eu sou do bacharelado, então eu nunca tive muito essa discussão sobre formas de ensino, práticas pedagógicas. Ou mesmo as questões de internacionalização, o próprio uso da língua inglesa, né, em sala de aula ou mesmo de forma acadêmica no geral. O que deu para notar é que mais ou menos metade dos egressos dos cursos já desenvolveram aulas ou partes de aulas utilizando o IEMAI. Então, já trouxe ali um texto, já trouxe um slide, alguma coisinha eles já
tentaram inserir com o IEMAI nas aulas deles. No geral, a experiência de quem já desenvolveu atividade em IEMAI varia bem. Os participantes, assim, eles expressam que eles gostam de mostrar a opinião deles, mas é interessante que eles também trazem a opinião dos alunos. Eles falam, olha, foi uma experiência interessante, mas deu para notar que um aluno ou outro já ficou meio assustado, ficou um pouquinho com medo. Então, eles sempre têm essas visões duplas, né? A deles e a do próprio aluno. E tem sido bem interessante essa questão, que parte fala bem, parte questiona. Ah, interessante, porque já não há opiniões unânimes, né, em relação ao IEMAI. Há professores também que olham com cautela, né, em relação a essa iniciativa, né? Assim como toda aula, né? E é o que a gente sempre comenta. Eu vou dar uma aula agora, eu posso dar a mesma aula às 11h30. Vai ser outra aula, né? Os alunos vão fazer mudar, a gente vai mudar. Então, a experiência é muito diferente para cada um deles. Com certeza. Já o pessoal que ainda não desenvolveu atividade IEMAI, como eles não podem falar a experiência deles em relação a isso, né? Eles me explicam o porquê que eles ainda não aplicaram nada, né? Não tentaram desenvolver nada. No geral, varia desde a questão do domínio da língua, tanto deles quanto dos alunos. Não me sinto à vontade ainda para poder dar uma aula que eu traga o inglês, eu não tenho total domínio da língua, acho que o aluno não vai entender. E tem muitos outros que também falam da questão de falta de oportunidade. Ainda não me apareceu a oportunidade, ainda não encontrei tempo, não sei qual disciplina posso dar. Então, também é bastante variado, né? Apesar de nem todos terem utilizado o IEMAI em sala de aula ainda, todos já tiveram contato com a língua inglesa durante a vida acadêmica, né? Seja em curso, em evento, em workshop, ou mesmo lendo artigo acadêmico. Então, isso dá para notar. O inglês, por mais que a gente tente priorizar outras línguas, ele acaba sendo ainda essa língua que a maioria desses professores, desses participantes, vão atrás para procurar os artigos científicos deles ou ter uma base inicial das pesquisas deles. Que interessante em relação aos resultados. Interessantes os resultados que você nos traz, né, a respeito dessas motivações dos professores, né, para ministrarem as aulas em inglês, o contato deles com a língua inglesa, os desafios, né, em relação a, olha, vou incorporar essa prática ou não, quais questões eu devo considerar. Então, interessante ter essas representações também. Então, olhando agora assim, para a sua pesquisa e para da Aline, então, nós temos o foco nos docentes. Tem a prática de sala de aula de dois docentes, no caso da pesquisa da Aline, e essas visões, essas representações dos professores que você investigou sobre a prática ou não, né, do IEMAI no contexto em que eles atuam. Então, enquanto vocês duas trabalham com a visão dos professores, a Flávia, a pesquisa da Flávia teve como foco os discentes que já participaram de aulas ministradas em inglês. Então, você poderia falar um pouquinho, Flávia, agora, sobre a sua pesquisa, o que você investigou, quem são esses participantes? Certo, então vamos lá. Então, só para contextualizar, eu sempre tive a vontade de unir a pesquisa com a sala de aula. Então, eu gostaria de fazer uma pesquisa que realmente pudesse ter algum impacto dentro da sala de aula. E os alunos sempre foram o meu foco, né? E aí eu falei, então vamos lá, vou juntar o IEMAI, que é uma área de interesse minha, mais os meus alunos, os alunos no caso, né? Então, foi por isso que eu decidi ter o foco neles. Além disso, no início do meu mestrado, eu fiz um mapeamento para poder investigar quais eram os focos que os pesquisadores brasileiros estavam estudando, né, fazendo os trabalhos. E, dentre as representações, o dos alunos é o que menos teve pesquisa. Então, foram, assim, de 2 ou 3 trabalhos ali, né?
E aí eu falei, então, é isso mesmo, vamos ter o foco do aluno. Então, a minha pesquisa ela foi realizada na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, que é a universidade que eu fiz a minha graduação e o meu mestrado. Os participantes da pesquisa foram os alunos da pós-graduação, que cursaram as disciplinas ou realizaram algum curso entre os anos de 2020 e 2022. Os estudantes da graduação também foram convidados, mas eu não obtive nenhuma resposta, então acabou que eu foquei na pós, porque o da graduação eu não tive retorno. Eu me baseei no documento disponibilizado pelo Escritório de Cooperação Internacional, o ECI da UEM, né, que oferece essas oportunidades de internacionalização. E lá, nesse documento, estava disponível, então, as disciplinas, os professores que tinham essas aulas em EMI, né, em língua inglesa, para que eu pudesse fazer o convite. Dentre as áreas participantes da minha pesquisa, nós tivemos a pós-graduação em letras, ciências econômicas, ciências de alimento, odontologia e zootecnia. Quantos participantes foram? Você se lembra? 16 participantes. Mas foram poucos. Foram vários os convidados, Foram vários, mais de 100 convidados e de todas as áreas. Mas eu tive um retorno pequeno. Né? Era a época da pandemia também, né? Foi. Inclusive as entrevistas todas online, por conta da dificuldade de ter o presencial, né? Pandemia. Então, conta pra gente os principais resultados alcançados, né? Já que você, diferentemente da Ana e da Aline, você já finalizou a sua pesquisa, já defendeu o seu mestrado. Então, quais foram os principais resultados? Bom, então um dos meus objetivos era investigar o motivo que levaram esses alunos a aderir a esses cursos. Então, por que se inscrever? E nós tivemos 2 principais motivos, que foi a língua. Então, ter o contato com a língua inglesa, apesar de não ser o objetivo, o foco principal do IEMI, e o conteúdo, né, que seria ministrado durante as aulas. Então, foram os 2 principais motivos para a adesão do IEMI. O segundo objetivo que eu buscava investigar era as potencialidades e os desafios desses alunos durante as aulas. E, dentre as potencialidades, os alunos citaram, então, a mobilidade acadêmica, né? Apesar deles estarem vivenciando a internacionalização dentro da universidade, eles ainda citaram esse motivo, uma potencialidade, uma vantagem de ter o IEMI. Além disso, a experiência de ter contato com professores internacionais, porque alguns deles tiveram aulas com professores não brasileiros, né, de outros países. Então, essa ponte também para, às vezes, ter estágios ou fazer pesquisas com outras pessoas fora do contexto brasileiro. Ao mesmo tempo que, apesar desse foco, né, do internacional, não dentro do nosso país, foi uma outra vantagem citada a internacionalização dentro da nossa própria universidade. Né? Então, essa também é uma vantagem, porque não são todas as pessoas que têm a oportunidade de vivenciar uma experiência fora. Então, é uma grande vantagem ter dentro do nosso país. Um dos desafios mais citados foi a língua. Então, ao mesmo tempo que ela foi uma motivação, ela também foi um dos desafios. Isso. Além da metodologia dos professores, que eles também citaram. Alguns citaram o online, mas daí era por conta da pandemia. Então, né? É uma coisa mais geral, não especificamente do IEMI. E eles também citaram que o IEMI, ele oportunizou ali o uso de outras línguas e não só o English only, que, como você já disse, então, o uso da translinguagem, né? Dentro de alguns cursos, por exemplo, de zootecnia, tinha alguns estudantes que falavam espanhol.
né, de outros países. Então, tinha ali o uso do português, do inglês e do espanhol. E é uma troca muito enriquecedora, né, para esses alunos. E... eles falaram da língua inglesa como o empecilho ali como uma dificuldade, porque eles tinham a dificuldade de entender a disciplina, o conteúdo, por conta da língua, né? E o último ponto, como resultado, né? Estou falando bem brevemente, por conta que são vários, né? São bastante resultados, que eu queria entender ali em relação ao EM. Qual eram as vantagens, o que eles viam de importante do IEMAI que ele trazia para o EM, ou não, né? E aí eles citaram, então, como já citaram uma vantagem anteriormente, a internacionalização na UEM, então, de ter essa experiência dentro das nossas universidades. Também falaram do aprendizado da língua inglesa concomitantemente ao conteúdo, né? Isso. E as experiências mesmo no âmbito educacional, né? No pedagógico, em outras oportunidades, como cursos, palestras, né? Dentro dessa iniciativa. De forma geral, assim, bem resumida. Foi interessante também ter foi isso. Né? Ter a percepção dos alunos, dos estudantes a respeito do IEMAI, né? E agora, meninas, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Que conversa interessante. Queria ficar mais tempo aqui com vocês batendo papo, conversando sobre IEMAI, que também é um foco de pesquisa que eu gosto de me envolver bastante, né? Então, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que vocês destacassem algo sobre IEMAI, né? Para comentar. Podem aspectos sobre esta temática, ou podem, de repente, dar dicas, né, para pessoas que querem pesquisar IEMAI, né? Então, podem escolher um aspecto e trazer as suas últimas considerações aqui na nossa conversa. Posso começar? Aproveita. Eu, inclusive, coloquei na minha dissertação que são justamente os trabalhos que foquem, né, como pesquisas futuras, a interação entre professor e aluno dentro da sala de aula, né? No caso da sua pesquisa, você analisa ali o contexto, mas o foco maior é o professor. Mas eu acho que realmente focar nos dois, né? Como que acontece, as metodologias, as estratégias, né? Eu acho que poderia ter mais investigações nessa área, no contexto real ali, na prática. Isso, no contexto da sala de aula, isso, na prática mesmo. Okay. E você, Ana? Eu acho que para além de estudos com vistas ao professor, com vistas ao aluno, eu não sei as meninas, mas quando eu comecei a estudar IEMAI, gente, eu achei, assim, quando eu comecei foi tipo, meu Deus, é a melhor coisa ser esse sliced bread. É a melhor coisa que já criaram. Eu achei mágico, eu achei algo super original, inovador. Achava que todo mundo tinha que fazer aquilo. Foi só depois de um tempo, depois de muita discussão e estudo, porque eu sou muito cabeça dura, que eu consegui ver a necessidade de analisar também os contextos e o porquê de implementar a atividade IEMAI. Então, além de todos esses estudos que a gente tem que fazer, eu acho muito interessante que a gente comece a pensar por que eu quero colocar IEMAI na minha universidade. Nessa universidade é interessante colocar, porque nem todo lugar vai conseguir oferecer aula em inglês de uma maneira eficiente, que todo mundo se sinta à vontade. Para mim, o principal é que haja a inclusão. Para mim, esse é o foco do uso do IEMAI. Unir as pessoas, ter algo que junte novas culturas, que traga essa diversidade. Se essas iniciativas IEMAI realçarem essas desigualdades de um contexto, né, mostrarem que esse aluno consegue entender super bem a aula, mas esse não, talvez o uso tenha que ser repensado, replanejado totalmente, sabe? Então, acho que talvez estudos em que a gente pense no porquê de usar IEMAI e se naquele lugar
ele vai trazer mais inclusão ou mais desigualdade? Que interessante, Ana, também bem pontuado. Então, você traz questões relacionadas a considerar, né, a pensarmos o IEMAI de acordo com as demandas e necessidades locais, então pensar o IEMAI de uma forma mais situada. E outra coisa que eu achei importante que você pontuou é termos uma visão também crítica em relação ao IEMAI, né? Então, eu achei interessante no início que você colocou, né, como você era maravilhada, né, com todas as questões que envolviam o IEMAI, mas, né, com os estudos, com as reflexões, né, nesse seu processo formativo, como você começou também a olhar, né, para essa prática, para essa iniciativa com um olhar mais crítico, né, de uma maneira mais crítica. Porque a princípio o que a gente pensa é, meu Deus, existe uma forma de dar aula em inglês, mas que quase qualquer um conseguiria, que não foca só no inglês, todo mundo tem que fazer isso. E vai um tempinho até a gente mudar a cabeça e ver o quanto precisa de mais foco, mais atenção nisso daí. Ok, interessante. E você, Aline, para finalizar a conversa, vamos finalizar com você. As últimas palavras. Bom, não tem como eu não endossar, né, o que a Ana disse, o que a Flávia disse, realmente, essa questão mesmo, né, de explorar contextos reais, e acho que as duas pontuaram bem, né, explorar contextos reais de sala de aula, que é o que as pesquisas também vêm indicando, né, que é uma demanda muito grande, né, das práticas situadas. Mas tem outras coisas para estudar também, porque no Brasil esses estudos sobre o IEMAI ainda estão, né, assim, começando. Então, tem para quem gosta de trabalhar políticas linguísticas, por exemplo, né, tem campo para isso, tem para quem gosta de olhar para currículo, então tem a própria internacionalização em casa, então, é uma área que realmente tem muita coisa a ser explorada. Eu acho que nós aqui, que somos mais voltadas para a sala de aula, a gente sempre vai ter esse coração, né, da pesquisa voltado mesmo para pesquisar práticas situadas em sala de aula. Colocaria também uma outra possibilidade de olhar para os alunos, né, de olhar para eu penso muito, até pela atuação, de novo, no PFI, né, em dar de auxiliar professores para desenvolverem suas práticas em IEMAI, né, em sala de aula. Mas também preparar os alunos que estejam interessados, né, em participar de aulas em língua inglesa, que eles também possam ter essa assessoria, né, com o desenvolvimento de estratégias para que eles possam lidar com aquela aula numa língua estrangeira. Enfim, muita coisa a ser explorada. E eu sei que, eu peço licença, Lu, para eu sair um pouquinho do script, porque eu sei que as pessoas, né, grande parte das pessoas que nos acompanham podem ser pessoas acadêmicos, né, que estão saindo da graduação, querendo ir para o mestrado, ou já tenham terminado o mestrado e queiram ir para o doutorado. E saindo um pouco do foco do IEMAI especificamente, eu queria dizer que às vezes a gente não sabe, né, de onde vai vir a minha ideia, o que eu vou pesquisar, o que eu faço. Eu acho que uma coisa que ajuda muito na nossa decisão é a gente conversar com pessoas que já tenham feito pesquisas com as quais nós nos identificamos, né? Eu vou pedir licença para a Flavinha, porque a Flávia decidiu estudar os discentes no contexto de IEMAI por causa de uma conversa de corredor. Eu saindo da aula, a Flávia passando, saindo da aula dela também, e aí eu queria estudar o IEMAI, e eu falei assim, olha, do que eu tenho lido, tem muita gente estudando os professores, mas talvez faltem estudos sobre os alunos. E ela foi lá desenvolver o projeto dela sobre isso, né, no mestrado. Então, assim, foi uma conversa simples, uma conversa amigável entre duas pesquisadoras que têm uma certa afinidade em uma determinada área. Então, fica aí, talvez, né, se vocês estiverem nesse problema de decidir o que eu vou fazer no meu mestrado, doutorado, talvez uma conversa com alguém que tem essa afinidade na sua área de pesquisa possa ajudar bastante. Que ótima dica, com certeza. E olha que nós temos 3 pesquisadoras, né, 3 acadêmicas do programa de pós-graduação em letras estudando IEMAI. Há outros acadêmicos na UEM, no programa de pós-graduação em letras, com pesquisas com esse foco, né, além de outros, é claro. Sim. Mas uma ótima dica, né?
Então, meninas, já finalizando, né, já para a parte final aqui do nosso PodPlay, gostaria de agradecê-las pelas considerações, pelas reflexões, pelas discussões aqui trazidas sobre IEMAI. Nossa conversa sobre o assunto foi ótima. Por mim, eu ficaria aqui, um tempão ainda com várias perguntas. Não é? É um tema muito instigante, muito envolvente. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Você está ouvindo o PodPLI.